No mundo da WWE, luzes brilhantes, aplausos estrondosos e momentos inesquecíveis estão no centro das atenções. Milhões de fãs celebram seus heróis, os veem como invencíveis e acreditam que essa vida durará para sempre. Mas o que acontece quando as câmeras são desligadas e o último gongo silencia? O que acontece com os superstars quando o ringue é apenas uma memória? É exatamente aqui que nossa história começa. Hoje vamos dar uma olhada nos primeiros 10 astros da WWE, que já foram famosos e hoje levam uma vida completamente normal, mas surpreendentemente fascinante. Comecemos com alguém que muitos fãs ainda carregam no coração. 1. Jimmy Wang Yang. Jimmy Wang Yang pertencia àquela rara geração de lutadores que conseguiram se destacar mesmo nos últimos dias da WCW. Com seu espetacular estilo high-flying, movimentos rápidos e carisma natural, ele rapidamente conquistou a simpatia do público. Sua carreira o levou por grandes promoções como WWE, Ring of Honor, TNA e até mesmo ao Japão, onde ele sempre demonstrou sua versatilidade. Particularmente na WWE, ele permaneceu na memória dos fãs por sua incomum personalidade de caipira cowboy. Um papel que era humorístico, livre e ao mesmo tempo surpreendentemente acessível. Muitos ainda se lembram de suas vibrantes lutas de duplas ao lado de Shannon Moore, especialmente contra equipes como The Miz e John Morrison. Essas lutas eram marcadas por ritmo, química e verdadeiro valor de entretenimento. No entanto, como muitos outros, Jimmy eventualmente deixou o ringue e conscientemente decidiu contra uma vida sob os holofotes. Após sua carreira no wrestling, Jimmy seguiu um caminho completamente diferente. Primeiro, ele fundou uma empresa de controle de pragas chamada Jimmy's Pest Control. Mais tarde, seguiu um projeto ainda mais inesperado. Um serviço de ônibus-balada em Cincinnati. O Jimmy's Redneck Party Bus levava música, risadas e bom humor aos seus passageiros. Do celebrado high flyer a um empreendedor do cotidiano, Jimmy Wang Yang encontrou uma nova maneira de fazer as pessoas sorrirem. Mas seria esse apenas o começo de reviravoltas tão surpreendentes? 2. Muhammad Hassan, Mark Copani. Como Muhammad Hassan, Mark Copani atraiu enorme atenção na WWE no início dos anos 2000. Seu papel foi intencionalmente provocativo e desencadeou discussões acaloradas, como raramente se via no wrestling antes. Com forte atuação, habilidades sólidas no ringue e uma personalidade de vilão claramente definida, Hassan se tornou rapidamente uma das figuras mais discutidas da liga. Muitos fãs sentiram que sua carreira estava apenas começando quando ela terminou abruptamente e um grande capítulo, de repente, permaneceu por escrever. Em vez de se reinventar em outras promoções de wrestling após sua saída da WWE, Copani tomou uma decisão incomum. Ele abandonou completamente o mundo do wrestling e seguiu um caminho que não tinha mais nada a ver com fama e holofotes. Ele se dedicou à educação e começou a trabalhar como professor de história. Na sala de aula, ele transmitiu não apenas conhecimento, mas também paixão, disciplina e perseverança, qualidades que já o haviam distinguido no ringue. Com o tempo, ele construiu um lugar sólido no sistema educacional e finalmente se tornou diretor de uma escola secundária no estado de Nova York. De controverso personagem da WWE a uma respeitada liderança escolar, a trajetória de vida de Mark Copani demonstra de forma impressionante que um fim no wrestling não significa o fim da própria relevância. Mas quais outros ex-superstars encontraram sua felicidade longe da arena? 3. Mideon, Dennis Knight. Dennis Knight é ainda bem lembrado por muitos fãs da WWE do final dos anos 1990, embora de uma maneira muito particular. Durante sua carreira, ele encarnou vários personagens, mas o mais conhecido foi Mideon, uma figura excêntrica que muitas vezes corria quase nu pela arena. Essa aparição bizarra gerava risadas, vergonha alheia e momentos inesquecíveis, tornando-o um dos personagens mais marcantes da Attitude Era.
Anteriormente, Knight foi Phineas Godwinn, parte da dupla The Godwinns, e mais tarde, membro da sombria Ministry of Darkness ao lado de Undertaker. Mesmo que nunca tenha sido uma das maiores estrelas da WWE, Dennis Knight desempenhou um papel importante em muitas histórias memoráveis. Seus personagens contribuíram para moldar a atmosfera imprevisível e muitas vezes extrema daquela era do wrestling. Mideon talvez não fosse conhecido por títulos, mas por momentos sobre os quais os fãs ainda falam hoje. Após o fim de sua carreira no wrestling, Knight decidiu por um caminho de vida mais tranquilo e surpreendentemente diferente. Ele seguiu sua paixão pela culinária e se tornou um chefe profissional. Com sua própria empresa de catering, ele hoje oferece pratos para os mais diversos eventos. De um lutador que antes se destacava por aparições estranhas, ele se tornou alguém que proporciona alegria às pessoas com boa comida. Mas quantos outros astros da WWE encontraram uma identidade completamente nova após o ringue? 4. Rick Steiner. Rick Steiner era conhecido na WWE por sua presença poderosa, mas também por uma representação muitas vezes conscientemente exagerada, quase boba, que arrancava risadas do público. Por trás dessa fachada, porém, escondia-se um lutador com disciplina, inteligência e uma visão clara para seu futuro. Enquanto muitos fãs o lembram principalmente como parte da lendária dupla Steiner, ou como uma figura humorística individual no ringue, poucos imaginavam que sua vida após o wrestling teria um foco completamente diferente. Após o fim de sua carreira ativa, Rick Steiner utilizou os recursos financeiros que havia acumulado ao longo dos anos no wrestling de forma extremamente estratégica. Em vez de desperdiçá-los, ele investiu especificamente em imóveis e finalmente fundou sua própria empresa, Rick Steiner & Associates, que construiu um nome sólido na região de Atlanta. Esse trabalho exigiu paciência, planejamento e pensamento de longo prazo, qualidades raramente visíveis no wrestling, mas cruciais na vida real. Além disso, Steiner trouxe sua formação acadêmica, pois possui um diploma de bacharel em pedagogia. Ele utilizou esse conhecimento para se engajar ativamente em sua comunidade, inclusive como membro do conselho escolar local. Aparições ocasionais em eventos de wrestling lembram seu passado, mas seu cotidiano é hoje marcado por família, responsabilidade e estabilidade. Será que este é talvez o caminho mais tranquilo, mas ao mesmo tempo mais bem-sucedido após uma carreira sob os holofotes? 5. Diamond Dallas Page. Diamond Dallas Page, mais conhecido como DDP, era para muitos fãs o símbolo de perseverança e sucesso tardio no wrestling. Com seu estilo intenso, sua mentalidade inabalável e o lendário Diamond Cutter, ele fez história principalmente na WCW, antes de também aparecer na WWE. Sua carreira foi marcada por trabalho árduo e pela crença firme de que nunca é tarde para chegar ao topo. Mas quando sua época ativa no ringue terminou, DDP não buscou a aposentadoria tranquila, mas sim uma nova missão. Em vez de trabalhar nos bastidores ou viver do wrestling, ele desenvolveu seu próprio programa de fitness chamado DDP Yoga. Este sistema combina yoga, treinamento de força e técnicas de respiração, e é direcionado não apenas a atletas, mas também a pessoas comuns. É particularmente notável que o DDP Yoga ajudou muitos ex-lutadores cujos corpos e vidas foram fortemente marcados por anos de estresse. 2 dos exemplos mais conhecidos são Jake the Snake Roberts e Scott Hall. Ambos foram considerados casos perdidos por muito tempo, mas com disciplina, apoio e o programa de DDP, eles encontraram o caminho de volta à vida física e mentalmente. Hoje, Diamond Dallas Page não representa mais títulos ou lutas, mas sim mudança e esperança. Mas quais outros astros da WWE encontraram um sentido completamente novo após o ringue? 6. Spike Dudley, Matthew Hyson. Spike Dudley nunca foi o maior no ringue, mas foi exatamente isso que o tornou inesquecível para muitos fãs.
rodeado por gigantes físicos na ECW, WWF e mais tarde na TNA, ele parecia o eterno azarão. No entanto, ele pulava destemidamente de escadas, era arremessado por mesas e sempre se levantava novamente, como se a dor fosse apenas um detalhe. Essa dedicação intransigente lhe rendeu a reputação de um lutador com uma vontade inabalável. Um wrestler que nunca desistia, não importando o quão desesperadora a situação parecesse. Em 2010, Matthew Hyson encerrou sua carreira ativa no wrestling e conscientemente decidiu contra uma vida sob os holofotes. Em vez disso, ele seguiu um caminho que, à primeira vista, dificilmente poderia estar mais distante do wrestling. Ele se mudou para o setor financeiro e começou a trabalhar na Mass Mutual. Lá, ele ajudou pessoas a planejar seu futuro, desde aposentadoria a custos de educação e questões fiscais. Do homem que uma vez assumiu riscos extremos no ringue, ele se tornou um consultor confiável em fases importantes da vida. Mais tarde, Hyson continuou sua carreira em uma grande empresa de investimentos, onde cuidava das contas de clientes falecidos. Uma tarefa que exige responsabilidade, precisão e empatia. De azarão intransigente a um ajudante silencioso nos bastidores, esta é talvez uma das transformações mais surpreendentes após uma carreira na WWE. 7. Rico Constantino. Rico Constantino nunca foi um dos típicos lutadores da WWE, e foi exatamente isso que tornou sua história tão especial. Enquanto muitos começaram suas carreiras no ringue ainda jovens, Rico entrou no mundo do wrestling profissional relativamente tarde. Apenas aos 37 anos ele assinou com a WWE, e sua estreia oficial no ringue aconteceu apenas aos 40. Antes disso, ele já havia levado uma vida excepcionalmente versátil, que ia desde aparições em American Gladiators até atividades médicas e serviço em uma unidade SWAT. Em 2002, Rico estreou no SmackDown e rapidamente chamou a atenção como o excêntrico manager da dupla Billy e Chuck. Com seu estilo marcante e sua personalidade extravagante, ele deu um toque especial às aparições e permaneceu na memória de muitos fãs. Mais tarde, ele surpreendentemente mudou de lado e assumiu o papel de manager do 3-Minute Warning. Embora seu tempo ativo no ringue tenha sido curto, Rico deixou uma impressão duradoura através de sua presença e versatilidade. Após o fim de sua carreira na WWE, Rico novamente decidiu por um caminho fora dos holofotes. Hoje, ele trabalha como sargento-inspetor na Nevada Taxi Authority e, adicionalmente, como oficial de segurança para os US Marshals. Sua vida se tornou mais tranquila, mas disciplina, responsabilidade e dedicação à comunidade continuam a moldá-lo. Não é esta mais uma prova de que a verdadeira força muitas vezes reside longe dos grandes palcos? 8. AJ Lee. AJ Lee foi uma daquelas divas da WWE que marcaram toda uma geração. Com sua estatura delicada, sua aura rebelde e uma rara combinação de precisão técnica e narrativa psicológica no ringue, ela rapidamente se tornou uma das personalidades mais marcantes de sua época. Ela conquistou o Divas Championship 3 vezes e foi considerada por muitos fãs uma pioneira da moderna divisão feminina, muito antes de o foco da WWE mudar fundamentalmente. Quando AJ Lee anunciou surpreendentemente sua aposentadoria em 2015, muitos se perguntaram por que uma lutadora tão popular deixaria o ringue tão cedo. Mas sua vida após a WWE rapidamente mostrou que ela não desapareceu de forma alguma. Em vez disso, ela encontrou uma nova voz como autora. Com sua autobiografia Crazy is My Superpower, ela falou abertamente sobre sua infância difícil, suas batalhas contra o transtorno bipolar e como transformou fraquezas pessoais em força interior. O livro se tornou um best-seller e lhe trouxe grande reconhecimento muito além do wrestling. Além disso, AJ Lee atuou como palestrante sobre saúde mental e alcançou pessoas que se identificaram com suas palavras honestas. Ela também colaborou em projetos de quadrinhos e provou sua versatilidade criativa. De estrela da WWE,
a uma personalidade inspiradora, sua história mostra que a influência não está ligada ao ringue. Mas quais outros caminhos de vida surpreendem ainda mais? 9. Ivory Lisa Moretti. Ivory, cujo nome verdadeiro é Lisa Moretti, foi uma das personalidades mais marcantes do wrestling feminino do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Sua carreira começou na Gorgeous Ladies of Wrestling, onde rapidamente se destacou por seu estilo poderoso, sua intensidade no ringue e sua postura confiante. Em 1999, ela se transferiu para a WWF e lá se estabeleceu em pouco tempo como uma figura sólida, coroada com um total de 3 títulos de Women's Championship. Para muitos fãs, Ivory representa até hoje uma época em que força de caráter e qualidade no ringue andavam de mãos dadas. Sua atuação no grupo Right to Censor, ao lado de Steven Richards, ficou especialmente na memória. Esse grupo moralmente exagerado e provocador gerou fortes reações e fez de Ivory uma das figuras mais presentes da divisão. No entanto, após sua saída da WWE em 2005, ela conscientemente decidiu contra mais aparições sob os holofotes e buscou um sentido além de títulos e câmeras de televisão. Após o devastador furacão Katrina, Lisa Moretti se engajou intensamente na proteção animal e trabalhou em estreita colaboração com a Best Friends Animal Society. Hoje, ela opera sua própria empresa de cuidados com animais em Friday Harbor, Washington, chamada Dogtown Dog. Um destaque especial é o Bow Wow Bus, com o qual os cães fazem passeios pela natureza. Do palco do wrestling a uma vida a serviço dos animais, esta não é uma das transformações mais calorosas após a WWE. 10. Shawn Stasiak. Shawn Stasiak parecia destinado a uma carreira no wrestling desde o nascimento. Como filho da lenda Stan Stasiak, um ex-campeão da WWF, ele surgiu nos holofotes no final dos anos 1990, durante o auge da Attitude Era. Com sua estatura imponente e o sobrenome conhecido, ele rapidamente atraiu atenção. Na WWE, ele ficou conhecido principalmente por seu papel como Meat, uma figura incomum e por vezes controversa, que estava intimamente ligada às Pretty Mean Sisters. Esse papel o ajudou a garantir um lugar em um elenco repleto de personagens extremos. A carreira de Stasiak, no entanto, não foi linear. Ele alternou várias vezes entre WWF e WCW, apareceu em diversas storylines e tentou se reposicionar repetidamente. Após a aquisição da WCW pela WWE, ele retornou brevemente em 2001, antes de finalmente decidir deixar o ringue em 2002. Essa decisão não foi um fracasso, mas um novo começo consciente, longe do mundo do wrestling. Após sua saída, Shawn Stasiak iniciou uma carreira na área da saúde e se formou como quiroprático. Hoje, ele ajuda pessoas a aliviar a dor e melhorar sua saúde física, aplicando tanto conhecimentos médicos quanto sua experiência em esportes de alto rendimento. Além disso, ele atua como palestrante motivacional e compartilha sua história de vida para encorajar outros a seguir novos caminhos. Não é este um exemplo impressionante de como um capítulo termina e um mais realizado começa? Estas 10 histórias mostram de forma impressionante que a vida após a WWE não precisa ser menos significativa do que o tempo no ringue. Alguns encontraram paz, outros uma nova missão, mas todos demonstraram coragem para mudar. Se você gostou dessas histórias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais informações emocionantes.